Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais essa videoaula. Eu sou a professora Daisy e hoje eu vou falar com vocês sobre teste de hipóteses para duas médias quando as variâncias são consideradas diferentes. E para isso eu trouxe o seguinte exemplo. Duas marcas de HD de computador, marca X e Y, foram submetidas a um teste de durabilidade, que foi medido em meses. No caso, esse HDX durou 36, esse aqui durou 35, do Y esse aqui durou 59 e assim por diante. Então, com esses dados, testaram o nível de 5% de significância, ou seja, ele está me contando o tamanho da área de rejeição. Se existe diferença entre as marcas dos HDs, ou seja, se a durabilidade média dos dois HDs é diferente. Então, aqui ele já deu a dica para a gente colocar H1 como diferente. Ele não perguntou se um é maior que o outro, né? Então, ok. Considere que a variância das duas amostras são diferentes. Então, a gente tem um teste T para duas médias quando as variâncias são consideradas diferentes. Aí, aqui eu tenho H0 e H1, onde eu tenho a durabilidade média do HDX é igual a do HDY, ou seja, uma menos a outra é zero, contra uma H1, que a durabilidade média de X é diferente da durabilidade média de X, de Y. Ou seja, uma menos a outra é diferente de zero. Então, como eu estou colocando diferente em H1, o meu teste de hipótese vai ter duas regiões de rejeição, que é essa parte pintadinha com retinhas pretas aqui, essa parte achurada em preto. Como que eu vou aplicar esse teste usando o software R? Então, vamos copiar aqui. Copiamos. Colocamos lá no R. Eu vou chamar de HDX, o Czinho minúsculo para concatenar, para ele entender que isso é um único vetor com vários valores. Então, vou atribuindo a vírgula para ele entender. Antes de colocar na memória, eu vejo que eu tenho outros objetos aqui. Então, eu venho nessa vassourinha amarela, digo sim, limpei a memória do R. Aqui no console, eu clico no console, Ctrl R. Também limpei o console. É sempre bom fazer isso, porque às vezes pode ficar na memória algum objeto do exercício anterior que tenha o mesmo nome e pode dar erro. Então, eu clico em qualquer lugar aqui, e run, já entrou na memória o valor X. Agora, vamos buscar as durabilidades dos HDs de Y. Então, eu vou chamar Y, concatenar. Agora, eu organizo a vírgula e rodo. Então, eu tenho o vetor x e vetor y. O vetor x tem 3 elementos e o vetor y tem 9 elementos. Vamos aplicar o teste agora. Nós sabemos que é o t.teste. O primeiro argumento é x, que agora eu chamei de x também, né? O segundo argumento é y. O terceiro argumento, hipótese alternativa. O default de todas as hipóteses alternativas é two-sided, que é bilateral, dois lados. Mas eu vou escrever, não tem problema escrever. Mas se eu não escrevesse, não teria problema, porque é o default. Two-sided, faltou um ponto. Isso. Qual é o próximo argumento agora? O MU a gente só usa, MU a gente só usa quando está comparando uma amostra com um valor. Nós não temos dados pareados e variâncias iguais, falso. Porque agora nossas variâncias são diferentes. Então, var.equal, falso. O conf level, continuamos com nível de confiança de 95, que significa que eu tenho um alfa de 5%, que é o tamanho da minha região de rejeição. Então, rodamos aqui. O que que nos apresentou? Um p-valor de 0,01. Esse é o valor mais importante que nos retorna na resposta do teste. Então, esse t aqui é a estatística do teste, menos 2. Esse aqui é o grau de liberdade.
Aqui embaixo eu tenho a média da variável x, então a durabilidade média do HD x, e aqui a durabilidade média do HD y, certo? E como eu testei para diferente e esse p-valor é menor que o meu alfa, que é 0,05, então quer dizer que ele não ultrapassou a região de rejeição. Toda vez que o alfa é menor que o tamanho da região de rejeição, de 5%, isso significa que ele não ultrapassou a região de rejeição, então a gente rejeita H0. Se nós rejeitamos H0, a gente fica com H1. Então, o que que a gente tem? Que a durabilidade média do HDX é diferente da durabilidade média do HDY. Se a gente olhar aqui, 46 é a média de X, 57 é a média de Y, então o HDY dura mais, certo? Então, aqui eu já teria concluído, já acabaria o teste de hipótese. Mas eu quero mostrar para você outras alternativas, que seria o cálculo do p-valor. Então, mesma forma, P de p-valor, T da distribuição T. Eu coloco aqui o quantil é o valor da estatística do teste. Depois eu coloco o grau de liberdade aqui. O grau de liberdade. E aí vem o comando que é lower tail, cauda para baixo ou cauda para cima. Nós temos aqui um desenho. A gente usa a distribuição T e a gente sabe que o centro da distribuição T é no zero. A nossa estatística do teste deu menos 2. Então, isso quer dizer que ela está para esse lado de cá. Então, quando eu tenho um teste bilateral, o meu p-valor sempre vai ser multiplicado por 2. Primeiro, eu vou calcular o tamanho da área até a região mais próxima e o valor que eu encontrar, eu multiplico por 2. Então, como nossa estatística do teste deu um número negativo, então ele está mais próximo da região de rejeição do lado do menor, do lado esquerdo. Então, primeiro, eu vou calcular do lado esquerdo. Então, lower tail, cauda para baixo, verdadeira. E feito isso, aí eu multiplico por 2. É como se eu estivesse jogando o mesmo tamanho de área do lado do menor. A hora que eu multiplico por 2, eu estou jogando o mesmo lado de área para o lado do maior do modelo. Que no caso seria essa areazinha em vermelho aqui, mais essa areazinha em vermelho aqui. Como eu tenho duas regiões de rejeição, eu vou ter p-valor para os dois lados. Mas na hora de apresentar, eu sempre vou apresentar a soma dos dois lados. Assim como a gente apresenta a soma das duas regiões de rejeição. Se o meu alfa é de 5%, significa que essa região de rejeição tem 2,5% e essa aqui tem 2,5%. Mas quando a gente vai falar, a gente sempre fala o valor somado. Então, o alfa é de 5% e o p-valor, vamos rodar aqui, é de 0,015, que é exatamente o que o teste pronto passou para a gente. Certo? Então, esse p-valor não ultrapassa os 5% da região de rejeição, ele não ultrapassa, ele não entra na região que aceita H0, então eu rejeito H0. Certo? Lembrando que você pode fazer apenas uma alternativa, só o comando pronto, ou só o cálculo do p-valor, ou só o cálculo do limite da região de rejeição. Agora, como a gente tem duas, a gente vai ter limite da região de rejeição inferior e a gente vai ter limite da região de rejeição superior. Então, esse vai ser um quantil da T. Eu vou querer uma área de 2,5%, com um grau de liberdade 15,612. E como esse é o limite da região inferior, então é 2,5 para baixo. Isso aqui vai nos dar um limite de menos 12. E se eu for fazer o limite superior, é o mesmo comando,
Só que eu falo para ele que é lower tail, cauda para baixo, falso. Então, ele vai fazer para o lado de cima da cauda, que vai dar exatamente o mesmo valor, só que com o sinal trocado, porque a distribuição T é simétrica, certo? Então, todos os valores que estiverem entre menos 2,12 até 2,12, todos os valores de estatística de teste T, né? Todos eles que estiverem dentro desse intervalo é uma região que eu aceito H0, porque esse menos 2,12 e o mais 2,12 é esse número que está aqui, ó, delimitando a região que rejeita e a região que aceita H0. Então, se meu T calculado estiver aqui, eu aceito H0, mas ele não está. Ele está dentro da região de rejeição. Ele é um número menor que menos 2,12. Ele vale menos 2,71. Então, aqui no caso, o T calculado é menor que o limite da região de rejeição inferior. Então, isso significa que eu devo rejeitar H0. E rejeitar H0, olhando mais uma vez, rejeitar H0 é ficar com H1. E H1 diz que as duas médias são diferentes. As duas médias sendo diferentes, uma tem média de 46, durabilidade de 46 meses, e a outra tem uma durabilidade de 57. Então, no quesito durabilidade, o HDY dura mais, certo? Era isso, pessoal. Muito obrigada, espero que vocês tenham aprendido e até uma próxima. Tchau, tchau.